Olá a todos, espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o Manuel, nós vamos a mais uma aula da Escola Bíblica Base Forte da Igreja Plena Oceânica. Hoje nós vamos falar sobre justificação e conversão. O que são justificação e conversão? Bom, recapitulando o que nós demos na última aula, falamos sobre o pacto da eleição, o pacto da redenção, que foi feito na eternidade, onde Deus elege seres humanos que ele se afeiçoou e decidiu salvar. Jesus, o Filho, ele aceita vir e fazer a expiação e a redenção na cruz, e o Espírito Santo aplica essa obra. Aí entendemos que o pacto da redenção ele é aplicado sobre o homem que está morto em pecado e delito. E como é que isso é feito? Através da regeneração do coração, onde Deus, o Espírito Santo, ele transforma o coração do homem para que o coração do homem possa aceitar a pregação do Evangelho e ter uma transformação verdadeira. E essa pregação do Evangelho nós definimos como vocação geral, que é a pregação geral do Evangelho, e a vocação eficaz, que é aquela pregação que ela concede conversão. Então, pessoal, vocês podem acompanhar pelos slides que estão aí no link, né? E hoje nós vamos falar o seguinte: houve a regeneração, esta pessoa ouviu a pregação do Evangelho, e essa pregação foi eficaz, porque Deus transformou o coração. E eu gostaria que vocês acompanhassem nos slides. Agora, o que ocorre? Ocorre a conversão. Isso é quase que instantâneo, ocorre quase que ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, vai haver a conversão que é baseada, como vocês podem ver nesse slide, em arrependimento e fé. Bom, existe um grande autor teólogo de um livro excelente de teologia sistemática, que é o Louis Berkhof, que ele coloca de forma muito interessante que da discussão da regeneração e da vocação eficaz é natural a transição para a conversão, ou seja, né, a pessoa é regenerada, ela ouve a vocação eficaz, ou seja, a pregação eficaz do Evangelho, e é natural que ela se converta. Pela operação do Espírito, aquelas redundam nessa, ou seja, a regeneração e a vocação eficaz redundam na conversão. Agora, o que é muito interessante que ele coloca, que a conversão pode ser uma crise agudamente marcante. Lembrem-se da vida de Paulo, por exemplo. Paulo teve uma conversão basicamente aguda, apesar dele ter ouvido, ter tido contato com o Evangelho, através da pregação de Estevão, que morreu aos pés dele, né? Mas também pode vir na forma de um processo gradual. Muitas das vezes a conversão é um processo gradual. Eu peço para vocês, pessoal, pensem na conversão de vocês, como foi. É muito bom você aplicar o que eu estou ensinando à vida, à experiência de cada um aqui. Eu tive uma conversão que foi gradual e súbita. Gradual, num processo gradual, e um belo dia eu tive uma experiência com Deus mais súbita e a partir dali houve uma mudança radical na minha vida. Na psicologia da religião, segundo Berkhof, geralmente a regeneração e a conversão são identificadas. Tudo isso indica a estreita relação entre ambas. Regeneração, pregação do Evangelho eficaz e a conversão. O outro teólogo que eu gosto muito, que é o Sproul, R.C. Sproul, no livro Somos Todos Teólogos, que é um livro para quem está começando a estudar teologia, que eu indico plenamente, tá? Ele fala uma coisa muito legal, é o seguinte: quando alguém é trazido à fé por ação do Espírito Santo, ele sofre conversão. É isso. Fé e arrependimento. Conversão basicamente é isso. Sua vida sofre uma reviravolta. Esta reviravolta é chamada de arrependimento. Você olha para a sua vida, você vê que aquilo ali não faz sentido. A partir do momento em que você teve eu e você, né? Nós tivemos contato com o Evangelho, e a partir dali é uma reviravolta, uma revolução completa. E esse arrependimento ele é fruto imediato da fé genuína. Alguns incluem arrependimento como uma parte da fé genuína. Entretanto, a Bíblia faz distinção entre arrependimento e crença, ou fé. Não podemos ter afeição por Cristo
enquanto não reconhecemos e admitimos que somos pecadores e necessitamos desesperadamente da obra de Cristo em nosso favor. O arrependimento inclui um ódio ao nosso pecado, que vem com a nova afeição que recebemos de Deus. Ou seja, Deus atua nos nossos afetos através da regeneração, da pregação do Evangelho. E isso nos gera, não que nós não vamos deixar de sermos, né, pecadores. Nós vamos continuar sendo pecadores. Nós temos a influência do pecado, porém, não somos os mesmos em relação a isso. Porque a partir de agora, quando erramos conscientemente, nós temos um arrependimento e uma ojeriza, né? Um ódio em relação a esse comportamento pecaminoso na nossa natureza. Então, é um fato que a conversão ela exige um arrependimento e esse arrependimento caminha junto com a fé salvadora em Jesus Cristo. A fé gera o arrependimento e o arrependimento gera a fé. Caminham juntos. E não é apenas por a sua vontade, né, meu irmão? Nós acreditamos na teologia reformada que a fé é um dom de Deus. É o que está na Bíblia. A fé é um dom de Deus, é graça. Então, há ação do homem? Sim, mas também há uma necessária ação divina nesse processo de conversão. Então, temos passagens bíblicas que são bem marcantes, né, para ilustrar a conversão. Por exemplo, arrependimento e fé. Né? Vamos nos lembrar daquela passagem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Isso está em Mateus 26, 75. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Em Lucas, se você for ver bem essa passagem, Jesus olha para Pedro antes que o galo, assim que o galo cantou. E aquele olhar de Jesus deve ter transmitido muita coisa para ele, sabe? O galo pregou o evangelho, né? O galo cantou, Jesus olhou para Pedro e aquilo gerou um arrependimento muito grande. Ou seja, ele lembrou, ali houve a lembrança de tudo que ele ouviu de Jesus. Então, houve arrependimento e esse arrependimento com certeza absoluta gerou fé, como nós podemos ver mais na frente nas Escrituras. Por exemplo, em Mateus 3, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A Bíblia fala de arrependimento o tempo inteiro, o Novo Testamento e o Evangelho o tempo inteiro para o convertido. Né? Calvino fala o seguinte, isso está no livro Salvos pela Graça, do Anthony Roquema. Deve ser um fato acima de controvérsia que o arrependimento não só constantemente segue a fé, como é ele mesmo nascido da fé. Tais pessoas jamais conheceram o poder do arrependimento, que ele fala. Mas é o seguinte, a fé gera o arrependimento gera a fé. Genial isso que o Calvino fala, porque é exatamente o que a gente vê nas Escrituras. E não só isso, gente. Nós vemos isso na nossa própria vida, né? Você trazer isso para o dia a dia. O arrependimento gera fé. E a fé em Jesus é necessária para o arrependimento. Bom, temos mais uma passagem do R.C. Sproul, no livro Somos Todos Teólogos, que eu acho assim formidável também, sobre fé. Ele fala o seguinte, quais são os elementos que constituem a fé salvadora? Os reformadores protestantes reconheceram que a fé bíblica tem 3 aspectos essenciais: notitia, assensus e fiducia. Isso é muito interessante, porque a notícia é o conteúdo da fé. É você crer racionalmente naquilo que constitui a fé, que Jesus veio ao mundo, que morreu pelos pecadores, para salvar pecadores. Sim, vou te falar, desculpe a forma que eu vou falar, mas até o diabo sabe disso. Essa fé racional, que ainda não atuou nos afetos da pessoa. Então essa é a fé notícia. A fé assensus é a fé que gera confiança. É aquela fé como uma criança que se joga no colo de um pai ou de uma mãe. É você entender que o pai vai estar ali para pegá-la. É aquela fé que você sabe que sim, Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar. E eu confio nisso. Eu confio nisso para a minha vida, para o meu dia a dia. Essa é a fé notícia. Assensus. Agora, a fé fiducia,
que foi uma tirada fantástica dos reformadores, é que a fé, que além do conteúdo, além da confiança que ela gera, é uma fé que gera uma prática e uma afeição. A fé salvadora, ela age nos afetos do crente. É aquela fé que mexe nas suas emoções. Você não vive mais para você mesmo, você vive para Ele. Por quê? Porque essa fé em Jesus gera amor. Você sente esse amor de Deus por você. Você vê no seu dia a dia dificuldades que você possa estar sentindo. E essa fé não só te dá confiança, não só você sabe o conteúdo dela, mas ela mexe nos seus afetos de uma forma tamanha que até aquilo que você está passando, você sabe que Deus está no controle e que Ele faz por amor a você e que está tudo no controle dEle. Aconteça o que acontecer. Então, o Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo no passado, ele tem um livro chamado Afeições Religiosas, onde ele tem a tese que é fantástica, que a fé, ela atua nos afetos do homem, do convertido. Ela atua nos afetos. Ela mexe com todo o seu sentimento mais profundo. Sentimentos que você nem mesmo conhece, mas Jesus conhece e através do dom da fé, que é graça, que é dom de Deus, ele atua nesses afetos profundos e isso muda completamente o seu semblante, muda a sua vida. Então são os 3 tipos de fé, 3 definições de fé que os reformadores trabalharam muito, né? E é importante saber, gente, eu vou buscar fé. Fé é graça. Porque lembrem-se do que eu falei no início da última aula. Deus é justo. Ele não tolera o pecado. E por ser justo e amar a si mesmo, ele precisa punir o pecado. Não tem como escapar disso, senão ele estaria sendo um Deus de contradição, e não é. Então ele precisa punir o pecado. O homem é pecador e por si mesmo ele não pode fugir desse estado. Então, a conversão é um dom, é uma dádiva de Deus para a gente. E a fé que é utilizada para a conversão, ela é graça, ela é graciosa, ela é dada por Deus através de um coração regenerado. A fé é um dom de Deus, tem participação do homem? Claro que tem. Mas se Deus não atuar, você jamais conseguiria ter fé salvadora. Tá? A fidúcia, a fé que vai afetar, vai mexer com seus afetos. Então prestem atenção, vou citar aqui 2 passagens muito interessantes. Uma é Romanos 10, versículos 9 a 13. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí é aquela fé onde você confessa, você entende que Jesus é o Senhor, que é através dele que vem a sua salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, há uma necessidade imperativa de invocar o nome de Jesus. Agora, como a gente consegue ter essa fé? Isso está em Efésios 2, versículos 8 e 10. Porque pela graça sois salvos. Prestem atenção nisso, olhe bem. Mediante a fé. Bom, somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós. O que Paulo diz? É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gente, a fé, pessoal, é graça, é dom de Deus, não é para que nós nos gloriemos nela. O cristão é humilde, o cristão é um ser doce. Essa doçura vem disso, porque você sabe que Deus te amou e que a sua salvação foi por amor de Deus.
Foi um amor inexplicável dele. E ele concedeu a fé para você. Então a fé é dom de Deus, é graça. É o nosso passaporte para a justificação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então é graça, é dom de Deus. Então, pessoal, nós falamos então da conversão. Entendemos que há uma necessidade do arrependimento. Isso é fundamental. E esse arrependimento, ele advém da fé salvadora, da fé em Jesus, no que ele fez na cruz. Ou seja, ele recebeu na cruz os nossos pecados. Então, os nossos pecados foram punidos nele. Ele foi esmagado, ele foi punido por nós, pelos nossos pecados. Eu, você, tínhamos que estar ali. E nós recebemos graciosamente a justiça dele quando temos fé no que ele fez por nós. E isso gera arrependimento pela nossa vida passada. Esse é lindo demais, não é? Tem que tomar cuidado para não chorar quando falar nisso aqui. E a partir daí, de uma forma instantânea, em menos de 1 milissegundo, como já foi pregado aqui na igreja, você é justificado, você é considerado justo. Aí já é uma questão jurídica, legal. Antes de se converter, quando Deus olhava para você, ele olhava, sim, olhava para mim, Manuel, pecador, tem pecado. Eu não posso não punir o pecado, deixar de punir o pecado. Mas agora, quando eu olho o Manuel, convertido, o que eu estou olhando? Eu estou olhando a justiça do meu filho que morreu na cruz por ele. Eu estou olhando a justiça do meu filho. Então, Manuel, agora perante mim, é justo. Isso é instantâneo, a partir do momento que você se converte. Então, ele é justo. E a gente vai agora conversar sobre o que é essa justificação. Quais são as bases bíblicas para essa justificação? Desde o Antigo Testamento, aliás, tudo que eu estou falando, é claro que eu não posso mostrar de uma forma exaustiva. Eu precisaria de mais tempo. Mas está tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas a justificação é bem clara no Antigo Testamento. Se vocês abrirem a Bíblia em Gênesis 15, versículos 5 e 6, você vai ver o seguinte. Deus conduziu Abraão, né? Então Deus conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você vê, Abraão idoso, sua esposa estéril, ele creu no Senhor, ele creu que ele seria pai de uma grande descendência, ou seja, ele já havia uma fé e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, ele já foi justificado pela fé no Messias que viria. Outra passagem que está em Isaías 53, que é uma coisa mais linda, mas eu vou do versículo 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Já falava de Jesus aqui, né? Na profecia de Isaías, que foi aproximadamente 600 anos ali antes de Cristo, né? Onde já havia uma profecia em que o servo justo, ele iria justificar muitos como? Porque as iniquidades, nossas iniquidades, ele levou sobre si. E nós levamos a justiça dele, porque ele não pecou, ele cumpriu tudo, ele foi obediente até a cruz. Então você vê que de forma belíssima, no Antigo Testamento já fala da justificação. No Novo Testamento, então, em Romanos 3, isso é bastante claro. É uma passagem um pouquinho maior, mas vamos ler porque é importante a gente entender isso aqui. Romanos 3, dos versículos 21 a 28. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha bem, ele já fala que isso já era testemunhado no Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
é fundamental a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram. Vejam que é quase um resumo da nossa aula até hoje, né? E careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É a graça comum, né? Deus, se fosse derramar a justiça dele no mundo hoje, era para dizimar a todos, já quase tudo, né? Mas ele deixou impune aqueles pecados que cometemos anteriormente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ali na cruz existia a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. O justo estava na cruz e, ao mesmo tempo, o justificador para aquele que tem fé. Basta ter fé. O justo será salvo pela fé. O justo viverá pela fé. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por mais que você faça, você pode andar de joelho, fazer promessa. E vou ser mais profundo aqui. Ler a Bíblia todos os dias, ir ao culto, estar presente, fazer obra social, fazer o que quer que você faça. Se não houver fé justificadora, fé que afeta os seus afetos, aquilo que eu falei, né? Fé fidúcia, fé completa, que gera confiança, que muda o seu ser, que gera uma conversão genuína, isso tudo é nada. Tá? A fé é importantíssima para o cristão. E não que a gente não tenha que ir na igreja, ler a Bíblia todo dia, fazer obra social. Sim, temos que fazer isso. Mas fazer isso com fé em Jesus. Fazer isso como obra para o reino e para a glória de Deus. Como eu vou falar na próxima aula sobre santificação, que vai ser bem legal, bem interessante. Tá? Eu cito aqui no próximo slide uma passagem de Isaías 44, 22. Ele fala o seguinte: desfaço as tuas transgressões, como a névoa. É uma coisa instantânea, aquela névoa que some. E os teus pecados, como a nuvem. Nuvem vem e passa. Torna-te para mim, porque eu te remi. Converte. Conversão é tornar-se para, e Deus te remiu. E nessa remissão nós somos justificados, considerados justos perante Deus. É justiça, é judicial isso. Aí no Novo Testamento fica bem claro também, né? A justificação do Novo Testamento continua com algumas passagens aqui que eu peguei em Gálatas. Por exemplo, Gálatas 2,16, que fala: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação é pela fé, sola fide, que os reformadores falavam. Isso aqui foi um contraponto muito grande em relação ao que a Igreja Católica, na época, pregava, né? O justo será justificado pela fé. É pela fé que você vai se tornar justo. É pela fé em Jesus Cristo, que Ele executou na cruz por nós. Aí, mais na frente, em Gálatas 2, 19 a 21, ele conclui: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que a fé justificadora faz com uma pessoa. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o nascer de novo. A conversão te faz nascer de novo. E aí muda radicalmente a sua vida e você agora é justo. Porque esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus,
Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, se a justiça é mediante a lei, é cumprir a lei, ou fazer qualquer coisa, por que Jesus necessitou ir para a cruz? Jesus foi para a cruz para que tenhamos fé na obra salvadora dele na cruz. Então não é por cumprimento da lei, é por graça, é por fé. Isso tem que ficar bem enfatizado aqui para vocês. E aí ainda tem a gente vê nos catecismos, né, dos reformadores, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg. Ele defende a justificação de uma forma muito linda, que eu vou ler aqui para vocês. A pergunta do Catecismo 60. Como você é justo perante Deus? Resposta. Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Aí ele explica. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, somente se eu aceitar por fé, de todo o coração. Pessoal, entenda que às vezes os erros que nós cometemos no passado, é interessante nós não nos esquecermos para não cometê-los de novo. Mas às vezes nós somos quase que açoitados por eles. O nosso inimigo usa isso contra a gente. Pessoal, quero deixar bem claro, você é justo, você foi justificado, Jesus morreu por você, por mim. O que passou, o que você errou no passado, acabou. Isso foi resolvido na cruz, não existe mais. Vai e não peques mais, é nova vida, é mudança radical de vida. Não deixe que isso te açoite, que te impeça de fazer a obra de Deus. O que passou, passou, agora é vida nova. E aí, no Catecismo de Heidelberg, que eu recomendo a leitura, ele cita várias passagens, né, muito interessantes aqui, várias referências, que eu não vou me alongar e ler todas elas, né? Então, temos algumas conclusões em relação à justificação. Primeiro, vocês podem ver aí no slide, é um reconhecimento da realidade da ira de Deus. Ou seja, Deus é justo, ele não tolera o pecado e ele precisa punir o pecado, ele se ira contra o pecado. O pecado e Deus não combinam. Ele não pode deixar de punir o pecado. Então, isso é um ato judicial de Deus, tá? A pessoa pecou, ela está condenada pelo pecado que cometeu e tem que ser punida. E como nós somos salvos em relação a isso? Pela fé somente. Tá? São as raízes da nossa união com Cristo. A gente chama em teologia sistemática de união hipostática com Cristo. É a união do crente com Cristo. União mística com Cristo. Então, nessa fé, nesse arrependimento, quando nós nos convertemos, nós nos unimos com Cristo. E, baseado na obra substitutiva dele por nós, a imputação da justiça dele vem a nós. E os nossos pecados estão sobre ele. E ali foram resolvidos, foram punidos. Ele foi amassado, esmagado, estraçalhado por nós, por mim, por você, para que nós fôssemos considerados justos perante Deus. Esta foi a maior manifestação de amor existente desde a eternidade. Não existe maior amor do que Jesus fez na cruz por mim, por você. Não existe. O amor e a justiça de Deus na mesma intensidade, caminhando juntos na cruz. Ali estava o amor de Deus e a justiça de Deus. O amor de Deus por mim, por você. E a justiça de Deus sobre os nossos pecados que estavam sobre ele. E a partir daí, recebemos perdão dos nossos pecados e somos adotados como filhos de Deus. E isso é distinto da santificação, que vai ser o tema da próxima aula. Então, a partir do momento em que somos justificados, nós somos
considerados filhos de Deus. Você agora participa da herança de Deus. Você agora é membro da aliança, da nova aliança, que foi conquistada por Jesus na cruz. Aí existe toda uma teologia da aliança, que seria uma coisa mais profunda para a gente falar aqui, uma aula básica de teologia, talvez um tema para o futuro, né? Uma sugestão. Então, pessoal, somos adotados como filhos de Deus. Tá? E essa adoção nos faz fazer parte da aliança. A partir de agora, nós somos membros da igreja, da aliança de Deus. Tá? Jesus fez aquilo tudo na cruz para que fôssemos, a partir da nossa conversão, justificados, somos justos e somos instantaneamente também adotados como filhos de Deus. E a partir daí, o Catecismo de Westminster, na pergunta 34, ele define o que é a adoção. A adoção é um ato da livre graça de Deus, pela qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os privilégios. Agora, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na igreja, com nossa família, com nossos filhos, em tudo que você venha participar, você é filho de Deus. Deus é seu Pai. Deus vai estar do seu lado, atuando não com a graça comum, mas com uma graça, um amor que nós chamamos de um amor complacente de Deus. O amor que Ele tem pelos eleitos. E a partir de agora, você é filho. E o Catecismo de Heidelberg, ele coloca o seguinte: por que Ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Ele pergunta. Porque somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça por causa de Cristo. Cristo é o eterno Filho de Deus, eternamente gerado. E nós somos filhos de Deus pela adoção. Por quê? Pela graça, pela fé salvadora que temos em Jesus Cristo. E aí algumas passagens da Bíblia, não muitas, mas exemplificam bem essa parte da adoção. Por exemplo, em Efésios 1, versículos 5 e 6. Aliás, o livro de Efésios é um livro, se você quer estudar eleição, justificação, conversão, adoção, é um livro precioso. Tá? Então, em Efésios fala o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos filhos de Deus para o louvor da sua glória, para o amor que Ele tem a Ele mesmo, pelo beneplácito da sua vontade. Tá? E nos concedeu gratuitamente, por graça, no amado, no sacrifício de Jesus. Em Gálatas 4, versículos 4 a 7, ele fala também: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha bem. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos, nós temos o benefício da adoção como filhos de Deus. Então nós nos convertemos por fé e arrependimento, somos justificados, somos considerados justos perante Deus e adotados como filhos de Deus. E a partir daí, gente, a nossa vida muda completamente. E a partir daí nós trilhamos uma vida onde nós vamos buscar ser mais parecidos com Cristo cada vez mais. Enfrentando os desafios, enfrentando sim o pecado, mas caminhando rumo à perfeição. E é esse o caminho da santificação, que é o tema da próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe enormemente a vida de vocês. E até a próxima aula, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.